Oi, gente, esse vídeo do Mídia Ninja já tem algum tempo, mas ele tem uma discussão que eu acho muito importante. Ele mostra o Fernando Haddad debatendo com jornalistas da Globo News a questão da taxação mais progressiva, de se taxar os bilionários, se taxar dividendos empresariais. E a resposta de alguns dos jornalistas da Globo News mostra que alguns desses jornalistas, agindo conforme o interesse editorial da Globo, nem escondem muito que servem aos interesses dos oligarcas, E eu vou até mostrar algumas coisas e argumentar algumas coisas interessantes. Então vamos assistir o vídeo e tecer alguns comentários. E é importante que vocês compartilhem, porque se trata de uma discussão muito importante. Vamos lá. Curiosamente, é o caminho que nós estamos propondo, Porque nós estamos revendo algumas isenções fiscais. Imagina você, Você está falando de uma pessoa que ganha R$1 milhão por ano e não paga sequer 10% de imposto de renda. Hoje a legislação permite que isso aconteça. Nós estamos dizendo, olha, a pessoa é milionária, ela ganha mais de R$1 milhão por ano e ela não paga sequer 10% de imposto de renda. Quanto que ela está pagando? Está pagando 5? Complementa mais 5 e completa 10. Quer dizer, nós estamos propondo exatamente o que o presidente Hugo Motta propôs, só que de uma outra maneira. Nós estamos propondo verificar no CPF de cada um de nós quanto que a pessoa está ganhando, quanto que a pessoa está recolhendo, e ao fixar uma alíquota mínima de 10%, se ela não atingiu essa alíquota mínima, ela complementa, ou tem uma restituição no ano seguinte, se ela superou essa marca. Eu realmente não consigo ver onde é que está o problema. Você está falando de 140 mil brasileiros contra 210 milhões de brasileiros. Você está falando de 0, alguma coisa por cento da população, e não é qualquer pessoa. São pessoas que ganham muito e não pagam o mínimo, às vezes não pagam nada. Seria o mínimo do mínimo fazer o que o Haddad está propondo aqui. E nós temos uma legislação, obviamente, que beneficia imensamente os super ricos, os muito ricos, que não são os que pagam menos imposto. É um absurdo completo. Absurdo completo. Então, Mas nessa discussão de dividendo, ministro, desculpa te interromper, só para a gente colocando as dúvidas. Certo. No caso das pessoas que recebem os dividendos, a empresa já foi tributada Sim. no imposto de renda ou, muito provavelmente, por algum regime diferenciado, ou simples, ou lucro presumido. E aí depois, pagou ali, ou 6% ou 11%, abaixo de 20%, não os 34%. Depois a pessoa, ao receber o dividendo, vai pagar mais. Mas não tem esse regime em nenhum lugar do mundo, Júlia. Então, isso que eu te falar. Uma pessoa que ganha R$1 milhão por ano e está pagando 2% de alíquota efetiva. Vou tentar explicar o que é que a Júlia estava falando ali. Ela estava querendo que isso significaria dupla tributação, ou seja, o dividendo seria, o lucro da empresa seria tributado 2 vezes. Só que tem um detalhe, Júlia. Todos os países do mundo tributam, quase todos. O Brasil, a Estônia, e, se eu não me engano, a Colômbia, são os únicos que não tributam dividendos empresariais. Entre os países industrializados, com um parque industrial significativo e produção significativa do âmbito global, só o Brasil que não tributa. Então, essa ideia de que seria dupla tributação é um equívoco, porque o dividendo é justamente a parte do lucro que é distribuída para os acionistas. Essa parte do lucro das empresas. A empresa pagou na hora da produção, mas agora está distribuindo lucro. Esse lucro indo para o CPF, atingindo um determinado patamar, deve sim ser tributado. Sabe quanto é que a China cobra, Júlia? 20%. O Haddad está propondo cobrar 10%. É pouco. É pouco. É pouco. Eu, inclusive, entendo que tinha que cobrar mais. Tinha que ser progressivo até 30%. Essa é a minha posição. Minha posição. Tinha que ser progressivo até 30%. Ou seja, quem ganha um dividendo relativamente baixo, vamos colocar aí, sei lá, até R$3 mil, pagasse 5%. Quem ganha poucos dividendos, pouco. E quem ganha acima de, sei lá, R$50 mil, pagasse 10%. Agora, quem ganha dividendos na ordem de 400, 500, 600, 700 mil reais, 800 mil reais, R$1 milhão, esse deveria pagar 30% em cima daquele dividendo. Porque é uma renda passiva.
A pessoa está recebendo um dinheiro pelo qual ela não trabalhou. Ela simplesmente comprou ações. É uma renda que não tem a ver com trabalho. Aí você vai dizer, mas o dinheiro que ela usou para comprar aquela ação pode ter vindo do trabalho, pode ser. Mas a partir do momento que ela vai coletar renda passiva para o resto da vida de ações que são altamente concentradas nos super ricos, isso deve ser tributado progressivamente. É o mínimo que se espera de um país que queira produzir o mínimo de justiça. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Mas pega muita gente e é um setor não que tem uma capacidade... Gente, pega 140 mil pessoas. Mas gente que tem um poder aquisitivo, o senhor tem razão. Pega gente com um poder forte, né? Um poder financeiro forte para fazer pressão, de modo que o simples não consegue alterar o simples. Mas, Júlia, esse é o problema do Brasil. Porque quem manda no Brasil, ou a gente leva a sério o que diz a Constituição, cada cidadão um voto, o poder emana do povo, ou a gente volta para o voto censitário, então. O que o Haddad ia dizendo ali, mas ele se segurou, é que quem manda no Brasil são os super ricos e as grandes corporações empresariais. E se você olhar para o Congresso, é exatamente isso. Ele se segurou ali, né? Ele se segurou. Mas E o fato de nós não tributarmos dividendos empresariais é um exemplo do poder dessa gente. Isso exemplifica. Quem é rico tem 10 votos, quem é pobre tem um voto só. Não dá para ser assim. Você acha normal o Brasil ser uma das 10 maiores economias do mundo e figurar entre as 10 piores de distribuição de renda? Mas o meu ponto aqui é a capacidade de vocês conseguirem alterar isso. O meu ponto é esse, entendeu? A dificuldade que vocês vão ter. Sempre existiu essa dificuldade no Congresso. Mas aí eu falo o seguinte, olha, é muito difícil alterar, eu vou jogar a toalha. Eu vou manter esse país injusto, eu vou passar pelo Ministério da Fazenda, depois de tudo que eu estudei na vida, e não vou tentar alterar o status quo. Eu vou reconhecer a força, a potência de 1% da população e vou me render, e vou ajoelhar, e vou rezar. Não dá para ser assim. Vocês estão com um partido hoje, que é um partido popular, eles estão com o ministro da Fazenda, que tem outra formação. Eu tenho outra formação. Eu não vou ser o ministro da Fazenda que vai fazer rigorosamente o que todos os meus antecessores fizeram. Eu, diante de uma injustiça dessa natureza, apresentei para o presidente da República uma alternativa de compensação que eu considero a mais justa possível. A mais justa possível. Ele fez uma promessa de campanha, que aliás o Bolsonaro também fez e não cumpriu. Ele quer cumprir, porque ele se diferencia do seu antecessor, porque tem honra e palavra. Mais ou menos, né, Haddad? O Bolsonaro prometeu a parte da isenção até 5 mil, mas a parte da taxação acima de 50 mil, o Bolsonaro não prometeu. Ou seja, o Bolsonaro prometeu rombo. O que esse pessoal diz que defende, ajuste contra, é tudo balela. O critério para partidos oriundos ou com conexão com a centro-esquerda é completamente diferente quando se lida com a direita, né? A direita há toda uma permissividade que eles estourem as contas públicas, como foi com a PEC Kamikaze. E me pediu para viabilizar uma compensação. Eu viabilizei a que eu acho a mais justa possível. E ele concordou. Tanto é que ele assinou a mensagem para o Congresso. O Congresso não considera justo, é da democracia. Cada um responde pelos seus atos. A proposta do ministro convenceu até comentaristas liberais da Globo News, como o jornalista Valdo Cruz. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai insistir na sua proposta, e eu concordo com ele, porque é uma questão de justiça tributária, de justiça fiscal, né? Não faz sentido um trabalhador, como ele tem mostrado, o presidente Lula mostrou, o motorista, a farmacêutica, a enfermeira, que ganha um salário de 4, 5 mil reais, ou gente que ganha 3 mil reais, paga mais imposto proporcionalmente, é claro, né, gente? Proporcionalmente, mais do que quem ganha, às vezes, mais de 600 mil por ano. Às vezes, R$1 milhão por ano, 1.200.000. Então, não tem sentido essas pessoas continuarem contribuindo tão pouco assim para os cofres do Tesouro Nacional, enquanto as outras pessoas com baixa renda, com renda menor, contribuem proporcionalmente com mais recursos. Então, eu acho que o Congresso poderia fazer uma coisa, Camila, Bárbara e Dani, fazer as duas coisas. Aprova o aumento de tributação sobre essa faixa de renda, que é muito mais elevada, e não é muita coisa, é no máximo 10%. Não é muita coisa, gente, não é muita. Até ele reconheceu que é pouco. E sabe por que ele reconheceu isso? Porque os países da OCDE e as democracias espalhadas pelo mundo, a maioria tributa dividendos muito mais. A China, como eu disse, é 20%. A maioria dos países europeus é entre 15% e 25%. O Brasil está propondo 10%. E tem essa choradeira toda aí
do lobby num congresso de milionários, gente muito rica no congresso, muitos fazem parte da oligarquia, né, multimilionários várias vezes, e que servem a pessoas ainda mais ricas e corporações ainda mais ricas. Coisa. E você também faz um corte linear dos benefícios e a justiça e benefícios fiscais, que aí você resolve as duas coisas. Você faz justiça tributária e você contribui para você zerar definitivamente o déficit público e reduzir a dívida pública. Está solucionado. Questionado se a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil visava melhorar a popularidade de Lula, Haddad enfatizou o trabalho técnico iniciado em 2023 e as conquistas já obtidas na tributação de offshores, desmontando a narrativa simplista que reduz políticas fiscais estruturais a mero populismo eleitoral. Tem também, cumprir a promessa do Lula, tem um componente de você atender uma demanda popular para tentar melhorar a popularidade do presidente. Olha, isso tudo está pensado muito antes de pesquisa política, gente. Eu estou trabalhando nesse projeto desde que terminou a promulgação da emenda constitucional, desde o final de 2023, quando promulgou a emenda constitucional da reforma do imposto sobre consumo, tem uma equipe na Fazenda exclusiva pensando na reforma da renda. Inclusive, a emenda constitucional dava 90 dias para a gente mandar. E eu vi aí um jornal dizendo tudo apressado, tudo feito de forma assodada. Pelo amor de Deus, pô. O Congresso deu 90 dias. Mas essa é a reforma da renda? É uma parte importante. Mas já, bom, se for por aí, nós já aprovamos reformas da renda no offshore, por exemplo. Para quem está me ouvindo, o sujeito tinha dinheiro em paraíso fiscal. O Brasil não cobrava imposto. O Brasil não cobrava imposto. Deixa eu colocar o ministro... Como é chique ter dinheiro em paraíso fiscal, a gente resolveu isentar as pessoas chiques de pagar imposto de renda. Ah, fundos fechados, que são fundos familiares, também não pagavam imposto de renda. Então, nós começamos a reforma da renda enfrentando o debate das offshore, enfrentando o debate dos fundos fechados. Então, nós começamos a fazer essa reforma lá atrás. Foi aprovada pelo Congresso. Nós pedimos para cobrar 10% sobre estoque, aprovaram 8%, beleza, vamos para frente. Pelo menos o Come Cotas foi aprovado, já é alguma coisa. Então, se nós não formos corrigindo essas distorções, nós nunca vamos ter um país justo. Nunca. Agora, a gente está sempre driblando o enfrentamento de uma ferida como essa. Pois é. E temos que ir muito, 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 muito mais longe, gente. Muito mais. Taxar a riqueza e o lucro das grandes empresas e também trabalhar o seguinte, e antes que alguém diga, André, mas aí não vai ter reinvestimento. Se você produzir mais distribuição de renda, tiver maior igualdade na riqueza, na população, você tiver uma população com mais condições de consumir, de comprar, vai ter mais produção. O exemplo que eu sempre dou, que agora eu vou ficar dando a exaustão, é o seguinte: você gostaria de sendo dono de uma empresa de ar-condicionado, vender ar-condicionado em um país que 10% da população tem condição de comprar ar-condicionado? Ou você gostaria de vender ar-condicionado num país que 90% da população tem condição de comprar ar-condicionado? Se você é dono de uma empresa de ar-condicionado, você quer vender para 90% da população do país, não é? Óbvio. Enfim. Mas mostra, né, a mídia corporativa, ela fica tratando como se fosse impossível. Há uma pergunta adequada a fazer o Haddad, é assim, beleza, Haddad, é difícil. Qual é a sua estratégia para aprovar? Essa seria uma pergunta adequada de um jornalista. É a pergunta que eu faria se eu estivesse diante do Haddad. Haddad, você como eu sabe que é difícil. Qual é a sua estratégia para aprovar isso no Congresso? Você vai usar as redes sociais? Parte da estratégia é vir num programa como esse e explicar a importância? Você vai utilizar pronunciamentos? Você vai tentar fazer manifestações públicas em favor de justiça tributária para pressionar os políticos e constranger eles? Qual vai ser a estratégia? Quais são as estratégias para aprovar isso? Você poderia detalhar mais? Eu gostaria de saber. Essa seria uma pergunta interessante, de tentar entender como ele quer aprovar isso. Quais são os mecanismos, né? Que eu vou repetir, uma proposta extremamente modesta, que eu classificaria como mínima de caminhar na direção da justiça tributária. Mas se for aprovada já é alguma coisa. É muito melhor do que temos hoje. Isso nem entra em discussão. Bem,
Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Todas as informações de pix e o link dos cursos está no comentário fixado também. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.